Olá, galerinha, aquele abraço. Eu sou o professor Rogério Melo, sou professor de História e hoje eu trouxe o tema Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991. Esse tema é um tema bem simples, a gente vai tentar falar de forma bem prática para que vocês possam compreender melhor. Pessoal, a Guerra Fria, na verdade, gente, nós vamos estar falando aqui de um período da história onde... Por que chama Guerra Fria? Na verdade, foi um período em que existiu duas grandes potências econômicas e sociais no mundo, com grande destaque, onde passaram a tentar influenciar o máximo de países e de nações com seu sistema socioeconômico, um contrário ao outro, tentando mostrar a supremacia para a humanidade. No caso dos Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, no caso a Rússia, a antiga União Soviética, com o sistema socialista, certo? Então assim, vamos falar aqui do final da Segunda Guerra Mundial. Quando encerrou, ali estava encerrando a Segunda Guerra Mundial, começou a existir várias reuniões, várias conferências para tentar firmar acordos relacionados ao domínio de territórios, essas questões, certo? Então assim, após a Segunda Guerra Mundial, ali encerrando praticamente a Segunda Guerra Mundial, em 1943 já houve uma conferência, a Conferência de Teherã, lá no Irã, onde se reuniram diversos líderes do grupo aliados, no caso o representante dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, estavam todos unidos ali para tentar negociar ali territórios dominados por eles. No caso, os aliados eram esses. Então, assim, em 1945, próximo ali à rendição da Alemanha, já as tropas nazistas alemãs estavam totalmente fracassadas já, então já estava ali praticamente encerrando a guerra. Esses mesmos líderes se reuniram na Conferência de Yalta, na Crimeia, no território atualmente ucraniano ali, território soviético na época, né? Nessa conferência foi criada a Nação Unida, onde atualmente se chama a Organização das Nações Unidas, a ONU, certo? Que tem uma função bem mais ampla do que na época quando foi criada. Nesse encontro, esses encontros geralmente, pessoal, eram bem delicados porque os Estados Unidos e a União Soviética, eles viviam um sistema socialista. Os soviéticos viviam um sistema socialista, enquanto os ingleses, os Estados Unidos viviam ali um sistema capitalista. Então eram ideologias totalmente opostas e estavam pertencendo ao grupo dos aliados durante todo o decorrer da Segunda Guerra Mundial, lutando contra os poderes dos nazistas, né? Então, ainda no mesmo ano, ali, 1945, logo após a rendição da Alemanha, houve uma terceira reunião, que foi a Conferência de Potsdam, na Alemanha, certo? Nessa reunião, eles fizeram ali a divisão do território alemão, certo? Ou seja, esse território foi dividido entre os aliados, quatro aliados, aliás, quatro potências envolvidas no grupo dos aliados. No caso, ficou dividido em 4 regiões, uma região pertencente à França, outra à Inglaterra, outra aos Estados Unidos e uma outra parte à União Soviética, certo? Após esse encontro, aí sim, também além disso, como vocês podem ver no mapa, gente, esse mapa que aparece é a divisão da Alemanha e também a divisão da cidade de Berlim, certo? A divisão da cidade de Berlim. Berlim ficou dividida em 4 regiões, cada território pertencendo a uma dessas nações, mas na frente a gente vai falar um pouco sobre, na verdade, foi feito um muro onde o lado socialista, ou seja, o lado que pertencia à União Soviética, ficou isolado da parte dos capitalistas, no caso, os Estados Unidos, França e Inglaterra. Após esse encontro, os Estados Unidos e a União Soviética, pessoal, eles passaram a disputar a supremacia mundial. Sabemos que como eu já falei, eram ideologias distintas, totalmente contrárias. Os Estados Unidos se mostrando como uma grande potência capitalista, muito empenhado em influenciar o mundo todo com essa ideologia de capitalismo. Enquanto isso, os soviéticos vinham ganhando grande destaque no leste europeu, influenciando muitos países ali
o modelo socialista, ali iniciado por Stalin na Rússia, e aí vinha ganhando muita força, certo? As disputas por áreas de influência. A partir de então, começa essa disputa por adeptos ao seu sistema, certo? A Europa se encontrava devastada pela guerra, certo? E a Europa Oriental enfrentava altas taxas de desemprego, falta de recursos para as obras de infraestrutura, ou seja, a parte mais do leste europeu ali principalmente, certo? Os Estados Unidos passaram a buscar uma forma de apoiar. Diante desse fracasso econômico, o Partido Socialista ganhou muitos adeptos e muitos governos ali da região do leste europeu passaram a seguir, a se unir, a se aliar, no caso, à União Soviética, com esse modelo socialista, certo? Naturalmente, aí já causava uma certa preocupação do governo dos Estados Unidos na época, com medo dessa expansão do socialismo na Europa. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, ele pronunciou no Congresso lá dos Estados Unidos que iria combater a influência do socialismo na Europa, certo? E surgiu então aí a doutrina Truman, que era as ações anticomunistas com apoio financeiro aos países vizinhos da União Soviética. Ali começaram logo pela Turquia e pela Grécia, certo? Esses países foram apoiados pelos Estados Unidos como para se reestruturar, e aí naturalmente já havia aí uma influência dos Estados Unidos na região europeia, ali próxima a essa influência mais forte do sistema socialista soviético. Essas ações serviram para conter os avanços socialistas no continente europeu, certo? No mesmo ano, o governo dos Estados Unidos lançou ali o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall era ali uma forma de apoiar financeiramente todos os países que estavam em ruínas por conta da Segunda Guerra na reestruturação da sua economia, né? Ele fazia empréstimos a juros bem baixos, chegando até a fazer doações para que os países pudessem se estruturar e voltar à sua economia ao normal. Em 1949, certo, o governo soviético lança o chamado Comecon, que era um conselho de assistência econômica mútua, onde os países se ajudavam ali no socialismo, uma forma de recuperar a economia desses países ali influenciados pelo socialismo. Veja que aí tudo que uma potência, os Estados Unidos, lançava uma ideia, olhe que os russos lançavam ali algo também para poder mostrar o seu poder, mostrar a capacidade de mostrar ali soluções para o mundo, ou seja, como se fosse um modelo, o principal modelo, o melhor modelo para a humanidade viver. Então o mundo se arma, a chamada corrida armamentista. Começa a surgir aí um período em que essas potências começam a ter uma forma de tentar intimidar uma outra através a industrialização de armas, de alto poder de destruição, certo? Em 1949, os Estados Unidos, Canadá e França, França e Reino Unido, eles criam a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Era uma organização militar, mas também uma organização, de certa forma, econômica também, certo? Esse órgão tinha o objetivo de mostrar a unidade entre os países capitalistas do Ocidente, certo? Como forma de intimidar aí o socialismo, ou seja, a OTAN era aí tipo como se fosse mostrar uma unidade, ou seja, uma organização de vários países unidos como forma de fortalecimento do capitalismo. E em 1955, a Alemanha Ocidental ingressou na OTAN, pessoal. Aí veja bem, a Alemanha, que havia sido retalhada ali, repartida entre os países aliados, tinha uma parte que era soviética. Então a Alemanha Ocidental, havia ali um pacto, um acordo de neutralidade dessas Alemanhas. Tanto a Alemanha Ocidental como a Oriental, elas não se envolverem nem de um lado nem do outro. Na verdade, a Ocidental se alia à OTAN, ou seja, ela quebra esse acordo,
já há aí uma certa insatisfação dos soviéticos em relação a isso, porque havia um acordo para se manter neutras as duas Alemanhas, certo? Em resposta à criação da OTAN, pessoal, o governo da União Soviética ele reuniu os países socialistas do leste europeu, ou seja, ali daquela região mais dominada pelo socialismo, e ele criou o chamado Pacto de Varsóvia, que tinha o mesmo objetivo da OTAN, que era exatamente mostrar a unidade entre os países socialistas, certo? E a partir daí, essas duas superpotências, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, passaram a disputar o domínio por novas tecnologias e por desenvolvimento de armas sofisticadas, armas de guerra de alto poder de destruição. Então, assim, naturalmente, essa corrida armamentista, ela era, de certa forma, era uma forma de um sistema amedrontar o outro, intimidar o outro. Na verdade, o que a gente sabe da Guerra Fria é que tanto os Estados Unidos tinham um alto poder de destruição, tinha armas, já tinha lançado na Segunda Guerra Mundial bombas lá no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, armas com capacidade de destruir cidades, mas já tinha desenvolvido bombas com capacidade de destruir um país inteiro. Então a União Soviética sabia que uma guerra contra os Estados Unidos era como se fosse ali, todos perdiam, porque ia praticamente destruir o mundo, certo? Iniciou então a chamada corrida armamentista, passaram então a exibir como forma de intimidação essas armas com capacidade de destruir o planeta, a Terra. Então era uma disputa ideológica, científica, uma disputa armamentista, mas sem confronto direto, né? Então o mundo passou a viver uma época de muito suspense diante da possibilidade de uma terceira guerra mundial. Na verdade, se acontecesse, era eminente aí uma destruição em massa da humanidade, né? Então, além dessa disputa armamentista, essa corrida armamentista, existiu também essa corrida entre capitalismo e socialismo por pesquisas. Esse é um lado positivo da Guerra Fria, que é chamada corrida espacial, certo? E também propaganda e cultura, certo? A disputa por área de influência também levou as potências a investirem em pesquisas espaciais. Vou citar alguns pontos para vocês verem que realmente isso foi importante no período da Guerra Fria. Em 1957, a União Soviética lançou no espaço um satélite, né, chamado satélite Sputnik, né? Esse satélite, para a época, era uma coisa moderníssima. Hoje nós podemos dizer assim que temos grandes avanços hoje graças às pesquisas desenvolvidas na época da Guerra Fria. Foram pesquisas desenvolvidas. Hoje, por exemplo, a gente está aqui transmitindo algo através de uma tela, a gente é possível falar com alguém que está do outro lado do planeta graças a esses satélites que hoje tem inúmeros no espaço, que na verdade lá em 1957 os soviéticos lançaram o primeiro, né? Então assim, um ano depois, em 1958, como forma de se superar ao soviético, os Estados Unidos criaram a Agência Nacional Norte-Americana, chamada NASA, muito conhecida, e lançaram o satélite Explorer 1. No caso aí, é como se fosse assim, nós somos capazes também, certo? Então essa disputa, de certa forma, na época da Guerra Fria, ao meu ver, foi uma coisa importante, né? Aí vem em 1961, os soviéticos enviaram ao espaço o primeiro homem, certo? O cosmonauta Yuri Gagarin, né? Ele permaneceu no espaço e retornou com vida, ou seja, foi um grande avanço nas pesquisas espaciais desenvolvidas pela União Soviética, certo? E em 1969, os Estados Unidos atingiu o solo lunar através da missão Apollo 11, né? Onde o primeiro ser humano pisou na Lua, ou seja, foi
um feito histórico, né, para a humanidade, esse desenvolvimento através da NASA, os Estados Unidos aí se superando aos soviéticos em relação a essas pesquisas espaciais. A chamada corrida espacial foi muito usada tanto pela União Soviética como pelos Estados Unidos como forma também de fazer propagandas do seu sistema. Na verdade, um feito desse era muito divulgado como um grande avanço do capitalismo, ou então, quando lançava um satélite russo, então soviético, divulgava-se como uma principal avanço da humanidade. Então era uma disputa de pesquisas espaciais, né? Também aproveitavam esse avanço tecnológico para também fazerem críticas uns aos outros, um ao outro. No caso, os norte-americanos faziam severas críticas ao sistema socialista e, naturalmente, o sistema socialista faziam severas críticas ao sistema capitalista, certo? Tem mais ou menos um textozinho que diz o seguinte: a Guerra Fria nas histórias em quadrinho. Por exemplo, em meio à Guerra Fria, a indústria de gibis ganhou um grande impulso nos Estados Unidos, principalmente nas histórias em quadrinhos. Por exemplo, os super-heróis como Batman, Capitão América, Homem-Aranha, Hulk. Nas histórias em geral, os heróis estadunidenses combatiam os vilões, no caso soviéticos. Como o cientista russo Fantasma Vermelho, também tendo sempre um final da história como o bem vencendo ali, né, o bem contra o mal, né? Algumas histórias fictícias, eles criavam histórias fictícias, né, onde geralmente um governo tirano, fazendo referências aí à forma como os soviéticos governavam, né, em suas ditaduras soviéticas, né? Então, assim, e também da mesma forma, os soviéticos lançavam aí muitas coisas que acabavam, de certa forma, criticando o capitalismo como uma forma excludente também. Na verdade, as histórias em quadrinho foi uma explosão assim, de muitas histórias que, de certa forma, influenciavam ao capitalismo, certo? Muitos filmes que a gente assistiu ali na segunda metade do século XX, que tinham essa referência a elogios, a vangloriar o sistema capitalismo no mundo. Assim, também, naturalmente, essa corrida aí científica, armamentista, entre capitalismo e socialismo no decorrer da Guerra Fria, pessoal, a gente tem que entender que existe também muita espionagem. Naturalmente, não houve confrontos diretos entre Estados Unidos e União Soviética, mas houve, de certa forma, muitas perseguições, muitas espionagens às pessoas, tirando a liberdade de muita gente. A espionagem e repressão no decorrer da Guerra Fria, certo? Ou seja, no decorrer da Guerra Fria, o serviço secreto trabalhava intensamente em ambos os lados. Foram criados órgãos de espionagem como a Agência Central de Inteligência, né, a CIA dos Estados Unidos, mas também na União Soviética foi criado o Comitê de Segurança do Estado, né? Eram órgãos específicos para trabalhar na questão de espionar a forma como as pessoas viviam, se alguém estava infiltrado nos governos, certo? Os dois órgãos buscavam secretamente e incessantemente obter o máximo de informações de um lado ou do outro, certo? Também mantinham verdadeiros aparatos de espionagem nos países aliados. Por exemplo, os Estados Unidos tinham gente espalhada pelo mundo todo observando a forma como os soviéticos influenciavam o mundo afora. Com destaque aí podemos dizer que se destacou muito o Serviço Secreto de Inteligência britânico, que atuou em inúmeras investigações, inclusive no leste europeu, com a maioria ali dos países socialistas. Então esse Serviço de Inteligência, Secreto de Inteligência britânico da Inglaterra, descobria muitas coisas sobre o socialismo ali na região do leste europeu, certo? Os Estados Unidos, a partir de 1950, também colocou em prática
uma intensa campanha anticomunista através do senador McCarthy. Esse, na verdade, ele investigava a possível atuação de artistas, intelectuais, jornalistas e políticos nas ações pró-soviéticas. As ações desse senador nos Estados Unidos teve inclusive investigações muito sérias a artistas bem conhecidos, a jornalistas, porque no mundo todo tinha pessoas que faziam críticas ao capitalismo, assim como tinha pessoas que faziam críticas ao socialismo. E até hoje nós temos esse posicionamento. Muitas pessoas se posicionam severamente contra ao capitalismo. Mas na época da Guerra Fria, isso era mais complicado das pessoas se posicionarem publicamente. Os artistas tinham que ter um cuidado, porque na verdade existia muitas espionagens através disso. Tá? Assim, esse assunto, gente, na verdade nós podemos dizer que a Guerra Fria foi um longo período da história mundial, mas que serviu bastante apenas de ideologias influenciar a humanidade sobre os dois sistemas socioeconômicos. De um lado o capitalismo e do outro lado o socialismo. Mas a gente entende que durante todo esse período houve muitos conflitos pelo mundo afora, onde Estados Unidos e União Soviética se envolveram, certo? Não se envolveram diretamente um com o outro, mas se for falar sobre a Revolução Cubana, aconteceu na Guerra Fria, a Guerra das Coreias, aconteceu na Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, todos isso foram conflitos que aconteceram, que a gente vai falar na próxima aula, mais detalhadamente, e a gente vai ver que realmente tinha influência dos Estados Unidos, capitalista, e da União Soviética, socialista, infiltrada no meio, tá? Então, assim, basicamente, é isso que eu tinha para hoje. Eu trago uma sugestão de atividade, eu peço que você dê uma pausa e tente registrar essa tarefinha no seu caderno, como forma de organizar a sua aprendizagem. Um forte abraço, foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.